Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. É recíproco, né, toda a palavra que o pastor disse aqui. Graças a Deus por isso, e me sinto honrado. Desse jeito, eu vou até querer voltar mais, de tanto bem que vocês me tratam. Mas eu amo, tem 3 anos e meio que estamos na Flórida. E 3 anos e meio que estamos tentando servir ao Senhor com bastante sinceridade, com bastante temor e tremor. Então agradeço a Deus pela vida do pastor Aguinaldo, que acreditou, na minha família, tem acreditado no meu ministério. Então sou grato a Deus, pastor Aguinaldo, por a sua vida. E mais grato ainda por me ceder a tribuna, porque eu sei do pesar e da responsabilidade que tem, ao subir aqui em cima. E como ele disse que na oração, presta atenção o que ele está orando, para Deus me usar e ser um canal e falar não aquilo que ele quer ouvir, não aquilo que a igreja quer ouvir, mas aquilo que Deus tem para falar conosco. Então eu fico mais calmo, mais tranquilo, porque eu sei que o Flávio está falando agora, irmãos. Mas a partir do momento, que nós encerrar esse 2 minutinhos aqui de agradecimento e vamos ler a palavra, parece que o Flávio já não existe mais. Então, eu não sei se você vai me abraçar no final, se você vai me dar um tapinha nas costas, mas eu não estou preocupado com isso. O que eu estou preocupado é de deixar aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. E Deus sempre fala conosco, então estou muito alegre de rever vários irmãos. E como ele disse, eu ainda continuo servindo aqui e vou servir até vocês me aturarem. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Vamos colocar sobre os pés. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Deus é bom. E gostei de ver, eu cheguei ali atrás, ali, a irmã Zana estava cantando os 2 hinos da harpa aí, arrumada, hein? É isso aí, gente. Os hinos da harpa nós não podemos deixar morrer não, gente. Eu sei que os hinos novos é muito bom, é bom demais, não sou aqui saudosista, mas tem hino que mexe mais profundo conosco, que nós precisamos manter isso aí, em nome de Jesus, amém? E isso é que eles falam que é a igreja da parede preta, né, irmãos? Eles estão enganados, hein? Não entende o que é. Vamos lá então, 1 Samuel, quem encontrou, diga amém, no capítulo 15. Amém. Glória a Deus. Bom aí ver o Gabriel, Estelinha, o Vibes aí, você viu o grito do Vibes, que beleza? Barrando o Braves. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, acredito que vamos colocar daqui a pouco no telão, mas a versão qual eu tenho em minhas mãos diz assim, 1 Samuel, no capítulo 15, o versículo 22, diz assim: porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Irmãos, não é muito do meu costume, mas diz aí para o seu irmão, escolhido por Deus. Mais uma vez, escolhido por Deus. E você vai falar agora, rejeitado por Deus. Rejeitado por Deus. Esse então é o tema da mensagem o qual eu tenho nesta noite. De uma pessoa que ao mesmo tempo foi escolhido pelo próprio Deus. Nós vamos ver também que o próprio Deus o rejeita. E eu gosto tanto de falar que Jesus, em suas palavras, ele diz que não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Tá bonito, Ingrid? Terno azul,
celeste. Deus te abençoe. 1 Samuel, o qual nós lemos, nós vamos ver aqui que descreve os passos iniciais da unificação do povo de Israel. E eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, para você ver que tudo aquilo que eu vou falar, não eu tirei da minha cabeça. É a Bíblia que está dizendo que o mesmo Deus que escolhe você a dedo, é o mesmo Deus que pode te rejeitar. Já pensou nisso, irmãos? Ser escolhido por Deus não tem nada melhor. Mas talvez se Ele nos rejeitar. Porque nós vamos ver então que o que eu acabei de ler para vocês, nós vamos ver um texto que é bem conhecido de muitas pessoas. Porém, 1 Samuel acaba-se o período dos juízes, e agora então vai iniciar uma nova era, onde os reis vão começar a reinar. Porém, nós precisamos abrir um parênteses aqui para que você entenda que onde o povo decidiu escolher um homem para reinar no lugar de Deus. Agora o povo escolheu um homem para ser rei, para governar sobre eles, porque não queria mais receber o governo do próprio Deus. Onde o povo foi influenciado pelos vizinhos e quis ser igual. Porém a Bíblia nos diz que não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos ser igual ao vizinho que não serve. Nós não podemos ser igual ao mundo. Eu acabei de mencionar aqui que a pastora louvou 2 hinos da harpa, e isso é princípio há muitos anos atrás. Não tem problema se algumas pessoas têm tirado isso, não é isso que eu quero dizer, mas tem princípio que não pode ser mudado na casa de Deus. Tem princípio que o próprio Deus não aceita mudança. Você pode até mudar, você foi escolhido, mas você mudando, você pode ser rejeitado. Ei, Deus! Eu não vim aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, irmãos. Eu sinto Deus neste lugar. Mandevassai. Início de um grande profeta começa a iniciar agora em meio ao caos. E eu estou vendo o irmão Eduardo, que é no meio agora do caos o qual o mundo está vivendo. Diácono Henrique Tales, é neste meio agora, é no meio da confusão, é no meio da dificuldade, é no meio de problema, que Deus quer te escolher, que Deus quer me escolher, que Deus quer levantar homem e mulher, que fale a verdade, doa a quem doer. Aleluia! E eu gosto, irmãos, quando eu estou pregando uma palavra dura como essa, e eu ouço pessoas glorificando e exaltando a Deus, porque a palavra é dele, a palavra não é do homem. Ela machuca, mas sara, mas cura, e te leva para o céu, que é o mais importante. Aleluia! Início de um grande profeta que nasce em meio ao caos, aonde os valores estão trocados, aonde juízes e sacerdotes acostumados com o sagrado, eles eram tratados agora a presença de Deus como um amuleto. Maria, a presença de Deus estava sendo banalizada. Uma nação onde Deus estava sendo colocado em segundo plano. Uma nação onde juízes sem autoridade de pai, deixando os filhos fazerem o que quiserem do templo, do lugar sagrado. Estou falando de um homem chamado Eli, onde não tinha pulso firme, onde ele era o juiz escolhido, mas não tinha autoridade de pai. Mas em meio ao caos, em meio ao caos, uma mulher faz uma oração a Deus, de acordo com um plano, de acordo com a vontade de Deus para a sua época. Tudo estava difícil, tudo estava complicado, mas quando você está alinhado com a vontade de Deus, irmãos, a mulher que era estéril, ela passou a gerar, porque o pedido, aquilo que ela estava clamando a Deus, estava alinhado com a vontade do próprio Deus. Estou falando de Ana. Deus então concede a petição a Ana e dê a ela um filho, mesmo estéril. Ele se torna agora mais tarde um juiz e sacerdote.
em meio ao sincretismo religioso. O que é sincretismo, irmãos? Religioso é a mistura. É a mistura de trevas com a luz, luz com as trevas. E Deus não aceita, nós não podemos misturar. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. O meu passaporte não é brasileiro. O meu passaporte não é americano. O meu passaporte é escrito e carimbado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sou dessa terra. Eu não sou dessa terra, você não é dessa terra, irmãos. Nós não podemos aceitar o sincretismo religioso, a mistura. Abraham, não, nós não podemos. Aleluia. O sacerdote ali corrompido, ele morre, perde o direito de sacerdote sobre a sua posteridade. Se eu vacilar hoje, a minha posteridade paga. Dependendo da minha fala, do meu erro, do seu pecado, do meu pecado, do nosso pecado, os nossos filhos, os nossos netos podem pagar, irmãos. Você já pensou o que foi isso? Você é escolhido ou você é rejeitado? O que você tem feito para a sua posteridade? Como tem criado os seus filhos? Como tem ensinado os seus filhos? É só iPad, é só iPhone, é só isso, é só aquilo? Ou você tem parado, tirado um tempo para ministrar essa palavra no coração da nova geração? Deus! Aleluia! Não deixe a escola ensinar os seus filhos, irmãos. O sacerdote ali corrompido morre, perde o direito de sacerdote sobre a sua posteridade. Começa então uma nova era, onde o profeta Samuel começa a governar o povo sob a direção de Deus. Irmãos, se não tem direcionamento de Deus, não vai muito longe. Se não existe a orientação de Deus, pastor Ítalo, não vai muito longe. É a Bíblia que nos diz. Pode até começar bem, irmãos, mas é fogueira de palha. Deus não está preocupado com números. Deus não está preocupado com números. É muito bom, irmãos, ter números. É lógico que é bom. Mas o mais importante é ter pessoas realmente lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. É pouco, mas todo mundo vai para o céu. É pouco, mas é santo. É pouco, mas vive uma vida ilibada. É pouco, mas não dá calote a ninguém. Aleluia. Porém, irmãos, cansado de ser governado por Deus, a nação aqui da época. Porém, cansada de ser governado por Deus, o povo agora sente inveja das nações vizinhas e querem ser dirigida pelo homem, igual as demais nações eram dirigidas pelo homem. Você já percebeu que Deus nos deu uma digital e cada um de nós é diferente? Não queira copiar o seu vizinho, principalmente para as coisas erradas, irmãos. Já percebeu que a tendência do ser humano, quando vai copiar alguém ou quando vai olhar para alguém, só olha os defeitos? Por que você não copia uma pessoa que lê a Bíblia? Por que você não copia uma pessoa que está de madrugada sempre orando? Por que você não copia uma pessoa que não falta do culto por nada? Por que você não copia uma pessoa que jejua, que ora, que tem uma vida de separação? Por quê? Hein, pastor Saulo? Me responde. Deixando, pois, então, a teocracia para a democracia. Deus, cracia, governo, poder. Teocracia, governo de Deus. Democracia, governo do homem. Agora a nação, Carlos, deixa Deus e querem ser governada pelo homem. Aleluia, não. Misericórdia. Porque, irmãos, o homem falha, ele não.
O homem engana com alguns caminhos, achando que está caminhando nas pisadas certas, mas na verdade está errado, está enganado. Samuel então fica triste, e nós chegamos agora no capítulo 8, por isso que eu disse que você precisa estar com a sua Bíblia aberta, para você entender. Chegamos no capítulo 8, o versículo 5, a parte B, aonde vai dizer: constitui-nos agora um rei sobre nós, que nos governe como tem todas as demais nações. Já pensou, irmã? Não, eu não quero mais que Deus me governe, eu não quero que Deus me oriente. Eu quero um homem, eu quero um rei. Porque todo mundo tem, nós não somos todo mundo. Às vezes eu sempre falo com meus meninos estão com a mania, agora está querendo cortar o cabelo lá de um jeito, meio esquisito, que eu não concordo. Eu sei que eles é adolescentes, é jovens, bonito assim como o pai, quer andar bonito. Tem que pegar para mim, né, irmãos? Versão nova, atualizada. Quer agora uma moda aí, cortar o cabelo de uma maneira, de uma forma lá. E eu falei: rapaz, pelo amor de Deus, filho. Não, papai, todo mundo tem. O que você acha que eu falei? Rapaz, aí está o problema. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, irmão. Nós não somos todo mundo, gente. A igreja nós somos a igreja de Cristo na face da terra. Se a igreja se misturar, eles vão olhar para pessoas caminhando e não vai saber quem é quem. E ainda precisa ter homem, ainda precisa ter mulher. Olha, verdadeiramente ali está uma mulher de Deus. Verdadeiramente ali está um homem de Deus. Mas se eu for igual a todo mundo, irmãos, é farinha do mesmo saco. E a igreja de Cristo não é a farinha do mesmo saco. A igreja de Cristo ainda faz a diferença na face da terra. Samuel fica triste, mas Deus diz para ele no versículo 7 do capítulo 8, olha o que Deus diz: Samuel, você está triste? Ouve a voz do povo em tudo que eles dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. Thales, o que é isso, Thales? Que período é esse que nós estamos vivendo na face da terra, irmãos? Que período sombrio, que nos dá medo. Mas ao mesmo tempo, como o homem nos dá medo, me dá uma coragem tão grande, que eu falo: Jesus, é agora, me levanta, eis-me aqui, levanta a tua igreja, tem um menor aqui, Senhor, tem um ali, tem outro lá, tem a igreja que não se vende, que não se dobra. Só que você está preparado para receber pedrada? Porque você não vai receber tapinha nas costas, não. Olha lá que beleza, não vai ter telão mostrando você, não. Outdoor, em todos os cantos, os 4 cantos da terra. Não vai ter, não. Quer ser profeta? Quer ser homem de Deus? Quer ser atalaia nos dias que estamos vivendo? Fala o que Deus quer, não o que o homem quer. Irmãos, eu sou meio doido. Sou. A Poliana vai lembrar, certa feita. Ei, gente, porque nós como seres humanos, correr aqui, mas rapidinho, abre um parênteses. Nós, às vezes, como seres humanos, se nós vacilar, nós vamos nos mover no flow do culto, não é verdade? Principalmente nós que pregam. Nosso culto está nessa direção. Eu vou seguir nessa direção. Não é assim? É assim. Não, está falando sobre isso, eu vou nessa. Porém, Deus me colocou no estreito um dia. Eu acho que Ele estava querendo me testar. Realmente, eu ia ouvir a voz dEle. E pior que eu estava numa igreja, irmãos, e o pastor do meu lado. Está vendo aí, né, pregador? Olha a direção que o culto está indo. Olha a direção que está indo, tem pessoas dessa forma aí, pega esse e esse texto, e eu desse jeito assim: Jesus, tem misericórdia de mim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Quando me deram o microfone, irmãos, não deu outra. Falei: irmãos, vocês querem ouvir o que Deus tem para falar, ou o que o homem tem para falar? Precisamos ter essa ousadia, tem hora. Porque se nós vacilar, nós vamos onde todo mundo está indo.
Lembra aqui que o pastor Guinaldo falou muito tempo atrás, uns quadros antigos que tinha em casa? Às vezes uma multidão, aquele monte de gente caminhando assim, e do outro lado, pouquinhas pessoas. O caminho ainda é estreito, irmãos. O que era pecado há 4, 6 mil anos atrás, ainda é pecado. Não adianta, isso aqui não mudou. O homem muda, a palavra permanece. Né? Os montes de Sião foram lidos aqui, pode ser abalado de um jeito ou de outro, mas a palavra, o monte, aquele que está firmado em Deus, permanece para sempre, irmãos. Não há sombra, nem variação de mudança. Depois do culto, você sabe o que deu, né? O pastor me chama no canto, é lógico. Mas, como diz eu aprendi em inglês, né? I don't care. Eu estou com ele. O que eu quero saber é se ele me escolheu e eu entendi que ele me escolheu, ele vai continuar me escolhendo até o final. Eu não posso ser rejeitado por ele, irmão. Eu posso ser rejeitado pela multidão, mas por Deus, não. Não. Deus agora então tem que escolher um homem para ser o rei de Israel. E vamos para o capítulo 9, o versículo 1 e 2. A Bíblia vai dizer que um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Este homem então, Quis, tinha um filho. E o versículo 2 vai dizer, este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Deus procura um homem e acha filho de Quis, chamado Saul. Deus vai descrever, irmãos, a Bíblia quando fala que o homem era bonito, ele era bonito, gente. Mas quando ele fala que ele era feio, ele era feio mesmo também. Nem fala, na verdade, né? Você vê a classe de pessoas que tinha. Mas Saul era um homem belíssimo. A Bíblia diz que igual ele sobressaía no meio do povo. E agora sabe quem escolhe esse homem? Deus. Já que então a humanidade, a sociedade, a nação de Israel está querendo um homem, eu então vou escolher um homem para dar para eles como rei. E Deus então escolhe Saul, filho de Quis. Porém no capítulo 10, vai acontecer que o profeta Samuel então entende, e vai até Saul, e ele vai agora e apresenta ao povo. No versículo 24 do capítulo 10, disse Samuel a todo o povo: vedes, o homem que o Senhor escolheu, não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo prorrompeu em gritos, exclamou e disse: viva o rei. Quem escolheu Saul, irmãos? Repete para mim. O povo começou a gritar. É o que o povo queria. O povo então escolheu Saul. E aí então, para mim correr aqui por causa do meu tempo, chegamos então no capítulo 15, no texto o qual eu li para os irmãos. O texto o qual eu li para os irmãos diz bem claro: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Tem o Senhor, irmãos. Nós chegamos agora nesse texto onde eu li para vocês, porque não adianta ser escolhido por Deus e não obedecer o que Ele manda. Não adianta ser escolhido por Ele e não fazer exatamente como Ele mandar. E eu abro um outro parênteses aqui, porque às vezes eu estou sentado ali no banco, mas não estou perdido. Igual na mensagem, às vezes parece perdido, mas não me perco. Presta atenção em cada movimento, em tudo que está acontecendo no culto. E eu estou falando de obediência. Você viu o que a ministra de louvor falou aqui em cima? Que Moisés estava demorando demais lá no monte. Estava demorando demais no monte. Quando ele demorou demais, as pessoas que estavam esperando estavam dizendo: olha, não vai vir mais. Que ele deve que morreu para lá. Vamos chegar aqui e vamos fazer um bezerro de ouro aqui, gente, porque Moisés não vem mais.
Mas a ordem para Moisés era para ficar lá em cima, e Moisés estava lá, e a ordem para o seu irmão Arão, que estava como responsável, era para esperar até que Moisés voltasse. Não adianta ser escolhido por Deus, não adianta estar em uma posição, no lugar de outra pessoa, se não obedecer o que Ele manda, não resolve. Não resolve. Não leva as coisas do seu jeito, da sua maneira, não resolve. Jeitinho humano não cobre pecado, jeitinho humano não dá jeito em saída, jeitinho humano não traz salvação, jeitinho humano não dá vida a ninguém. Deus, meu Deus, sacrificar algo a Deus, entende isso? Sacrificar algo a Deus sem obediência é perca de tempo. Eu faço isso, eu sacrifico, eu faço isso, eu faço aquilo. Ei, você é obediente a Deus? Se não é obediente a Deus, você está perdendo o seu tempo. É escolhido, mas está rejeitado por Deus. Foi escolhido pelo próprio Deus, nomeado pelo próprio Deus, mas não obedece, você está rejeitado. Saul peca fazendo sacrifício a Deus, irmãos. Versículo 9, capítulo 9. Perdão, versículo 9, capítulo 13. Aonde vai dizer: portanto disse Saul, olha aqui, gente, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, porque eu vou oferecer a Deus. Não era papel dele, pastor. Tem coisa na igreja que não é meu papel fazer. Tem coisa que não é o meu papel, não é o seu papel. Cada um como corpo, ligado em Cristo que é a cabeça. Cada um tem o seu devido lugar. Cada um faz aquilo que Deus ordenar a fazer. Sempre tem Cristo como guia, sempre tem um líder. Sempre tem, irmãos. Não faça aquilo que você não foi chamado para fazer. No mesmo capítulo 13, Deus rasga, olha que triste, o ministério de Saul. No mesmo capítulo 13, no versículo 13 e 14, irmãos, está lavrado a sentença: escolhido por Deus, porém rejeitado. Diz, olha que o profeta chegou e advertiu Saul. Preste atenção nisso aqui. Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, pois o Senhor teria confirmado, Saul, teu reino sobre Israel para sempre. Olha o versículo 14, agora porém não subsistirá o teu reino, o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Você não quer obedecer não? Fique tranquilo, Deus já tem outro para pôr no seu lugar. Quer fazer do seu jeito, você acha que a obra vai parar por sua causa? Ei, não, sai fora, porque Deus já tem outro para colocar no seu lugar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja foi edificada não em pedregulho, não. A igreja foi edificada na rocha, que é Cristo, a pedra de esquina. Ei, Deus, vamos continuar. Capítulo 15. Irmãos, como eu sempre falo, eu preciso repetir. Fique tranquilo. Eu não gosto de apanhar sozinho. É por isso que eu estou falando com vocês aqui. Eu gosto de dividir, eu gosto de compartilhar. Eu gosto de dividir. Jesus divide a carga uns com os outros. Você acha, pastor David, que eu ia ficar com uma palavra dessa só para mim? De maneira nenhuma.
Se Deus confirmou que era para falar, isso aqui também eu estou falando, irmãos. E recebe aí e come sem fazer cara feia. Vocês gostam de falar às vezes um pouquinho de futebol aqui, né? Igual Zagallo, vocês vão ter que me engolir. Vai. É porque até agora eu não falei nada de mim mesmo. Vocês estão vendo que eu estou lendo a Bíblia aqui. É a Bíblia que está falando de algo que aconteceu com um homem que foi escolhido a dedo pelo próprio Deus, mas fez coisa que não era para fazer. Capítulo 15, versículo 11. Capítulo 15, o versículo 11 diz: é triste, irmãos. A ouvir Deus falar isso aqui, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Já pensou, missionária? Ouvir Deus falar: olha, eu me arrependo de ter escolhido fulano e beltrano, porque não está me ouvindo. Já pensou, Murilo? Ouvir do próprio Deus uma nação querer um rei, e Deus olhar lá de cima e falar: não é fulano, e Deus te chamar: é você que vai fazer isso, isso e isso. E lá depois ouvir do próprio Deus: eu me arrependo de ter colocado fulano e beltrano no posto. O capítulo 15, o versículo 35, a última parte, a parte B diz: e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul como rei de Israel. Sabe o que me entristece? Que o problema é que a história se repete. Está se repetindo em nossos dias. Tem como, irmãos? Talvez você está perguntando: tem como uma pessoa ser escolhida por Deus e depois ser rejeitado por Ele? Sim, tem como. Então Deus errou na escolha, irmão? Talvez você pode questionar. Não, Deus não erra. Não faz parte do caráter de Deus, de um dos seus atributos. Deus não erra. Deus não falha. Deus é justo. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Deus sempre nos dá a oportunidade, porém a nossa conduta, depois de ser escolhido, depende da nossa escolha. Isso é, depende do livre-arbítrio. Eu obedeço se eu quiser. Há momentos que Deus vai usar a sua soberania e vai nos levar a um lugar, querendo ou não querendo, mas a maioria das vezes Deus deixa a escolha minha e sua, o livre-arbítrio que Deus nos deu. Cuidado, irmãos, porque fomos escolhidos e separados por Deus. Mas uma atitude nossa fora da direção de Deus pode nos custar ser rejeitado por Ele. Melhor é obedecer do que sacrificar. Podemos ter uma vida inteira de servidão, mas fazer aquilo que não é direito meu de fazer pode me custar muito caro. 44 anos servindo a Deus, mas um deslize pode me custar muito caro. Eu posso perder aquilo que Deus colocou sobre mim para fazer. A unção que Deus me deu e me chamou, ninguém toca. Você vê que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Não mexe, não toca em ungido, mesmo que esteja errado. Mesmo que o escolhido está fazendo coisa errada, não toque. Porque Davi poderia ter matado Saul, mas não matou. Mas agora um deslize, Deus rejeita com unção ou sem unção. Não podemos tocar, irmãos. Não podemos, nós não temos autoridade para tocar em algo que não nos foi outorgado a fazer. Não adianta receber autoridade de homem se não receber a autoridade de Deus para fazer.
Deus é amor. Todo mundo gosta de falar, mas também é fogo consumidor. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que eleva é o mesmo Deus que abate. O mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que condena, é o mesmo Deus que lavra a sentença. Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Exercer autoridade onde não foi concedido a mim tal autoridade, irmãos, eu posso perder tudo. 1 Samuel 15:35, Deus se arrepende, eu já li aqui. O que mais me entristeceu é, Deus tem se arrependido de ter posto pessoas em certas posições, irmãos. Efésios 4 fala de 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Como a história se repete, Deus tem se arrependido de ter posto alguns apóstolos dos dias que estamos vivendo. Embora tem pessoas que não entendem o que é apóstolos. Apóstolo não é maioral. Me engano, não leu Bíblia. Está precisando estudar. Está precisando tirar um pouquinho de tempo e estudar e entender o que é realmente um apóstolo. Sabe o que simplificando aqui, porque não é esse o tema, o que é apóstolo? Você sabe o que é apóstolo? Missionário, enviado. Mas hoje não, né? Se eu sou apóstolo, meu Deus, quem é meu líder? Eu sou o cara. Estou no topo. Não, engano, isso não é Bíblia. Porém, infelizmente, Deus tem se arrependido de ter posto apóstolos. Deus tem se arrependido de ter posto os profetas, porque ainda existe ministério profético em nossos dias. Deus tem se arrependido de ter colocado evangelistas nos dias que nós estamos vivendo. E Deus também tem se arrependido de ter colocado pastores. Só que a Bíblia fala que por causa do povo, o próprio Deus diz: olha, eu vou dar pastores a vocês segundo o coração de vocês, como vocês querem. Deixa eu te falar uma coisa, você tem aquilo que você é muitas das vezes, ou aquilo que você pediu. Deus tem se arrependido de ter colocado mestres. Olha o bezerro de ouro em Milânio. Irmãos, feliz coisa, bom é quem tem esses ministérios, quem é apóstolo, que bom, graças a Deus por isso, é necessário. A Bíblia diz que Deus doou esses 5 ministérios para a igreja, irmãos. Doar é presente. Foi um presente que Deus deu para a igreja. Olha, toma aí, eu vou te dar apóstolos, eu vou te dar profetas, eu vou te dar evangelistas, pastores, mestres, para equipar a obra. Mas hoje é um querendo ser maior do que o outro. É um querendo engolir o outro. Ninguém respeita ninguém. Querendo pegar autoridade que não foi dada. Se a minha autoridade é apóstolo, é apóstolo. Se a minha autoridade é de profeta, eu preciso respeitar a autoridade de profeta. Se a autoridade é evangelista, eu preciso respeitar a autoridade que foi dada a evangelista. Se a autoridade é pastor, você precisa respeitar. Se é mestre, precisamos respeitar, irmão. Deus está com o rosto virado para muitas pessoas que levam apenas a nomenclatura, mas não exerce o chamado. E eu vou falar, irmãos. Eu vou falar porque eu não quero ser rejeitado, eu não posso ser rejeitado. Eu não posso ser rejeitado por não pregar a palavra que Deus me deu para pregar. Você acha que eu vou trocar os céus por carinha feia? Você acha que eu vou trocar o céu por não me chamar mais para ministrar a palavra? Engano, se eu me chamou, vai me ouvir 30 minutos.
Eu tive o final de semana agora, tá filmando, depois vocês vão ver, irmão, vocês me perdoam. Eu sei que talvez tem coisas que vocês não colocaram na live não, né? Por quê? Não coloca? Corta uns trechinhos ali, coloca aqui, acolá. Não quero saber. O meu compromisso é com Ele. O meu compromisso é com Deus. O meu compromisso em primeiro lugar é com essa palavra. Porque Deus vai requerer de mim, Deus vai requerer de nós tudo aquilo que nos foi confiado. E a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é cobrado, irmão. Deixa eu te falar. Meu Deus, meu tempo está acabando ali. Deixa eu te falar, irmãos, pelo amor de Deus, se a palavra não te confronta, não é evangelho. Se você está em uma igreja que não pregue a palavra, não te confronta com nada, sai fora, sai fora, sai fora, porque tem que ter palavra, tem que ter palavra, tem que ter palavra, irmãos. Eduardo, essa igreja aqui é a igreja da parede preta, hein? Imagina se não fosse, que palavras estaria sendo pregado aqui, irmãos? Raça de víboras é pouco, Milane. E ainda vocês dão glória? Vocês gostam mesmo de palavra? Isso que é bom, irmãos. Por isso, irmãos, é que tem muitos fazendo milagres e proezas por aí, no nome do Senhor, mas em desobediência. E o que mais me dói é que o diabo colocou no coração de tal pessoa uma falsa paz, que ele acha que Deus está confirmando tudo que ele está fazendo. Eu não tenho dúvida nenhuma do que eles ouvem vozes. Agora a questão é, voz de quem? Voz de quem, irmãos? Por isso, se não houver discernimento no meio da igreja, vira bagunça. Não vou mencionar nome por falta de ética, mas tem um casal aqui dentro que sabe de uma experiência que vivemos dentro da minha propriedade lá em West Palm Beach, onde o inimigo usou a boca de uma pessoa para falar, profetizou para mim em mistério, dentro da minha terra. Quem não entende, quem não tem discernimento falaria, qualquer um que passasse sem discernimento ia dizer, é Deus. É a mesma coisa que acontece lá na igreja, é o movimento, é as palavras, é igualzinho. E tem uma coisa, é bem verdade que eu sempre falo com a Poliana que uma vez em Cristo, irmãos, nós estamos em Cristo e acabou. Porém tem coisa que Deus permite nos atingir. E eu tenho sofrido muitas coisas depois daquele dia. Muitas coisas. Mas voltando aqui o texto, irmãos, se não houver discernimento, vão fazer desse altar entretenimento. Vão fazer desse ambiente palco, circo. Mas enquanto existir um pequenino, enquanto existir um homem, enquanto existir uma mulher que não se dobra, que não aceita fazer da casa de Deus negócios, irmãos, a palavra continuará sendo ministrada, pessoas vão continuar sendo libertas e salvação de almas vão continuar acontecendo, porque existe um homem, porque existe uma mulher que não se vende a este século. E eu estou caminhando aqui então para o fim. Deus está querendo levantar pessoas que vão honrar o nome dEle. Homens segundo o seu coração. Homens e mulheres falhos, irmãos. Como eu e você. Mas Deus conta conosco. Deus conta com você. Deus conta com cada um de nós. Chega de fingir, irmãos, que não está vendo. Que Deus está requerendo uma posição sua. Chega de fingir que não está ouvindo a voz de Deus. Você quer ouvir assim diz o Senhor? Se a palavra está sendo pregada todos os dias, apruma-te, coloca no prumo.
Ouve o que Deus está falando. Deus está requerendo uma posição. Levanta a cabeça. O que importa, irmãos, é o que Deus pensa, jovem, a nosso respeito, a seu respeito. Não importa o que as pessoas pensam a seu respeito. Pode todo mundo não entender uma atitude, muitas das vezes, que nós fazemos, irmãos. Principalmente quem lidera. Pode até não entender. Se Deus mandou, faça. Porque se Deus não mandou, Ele vai requerer da sua mão. E cuidado com a falsa paz. Eu termino aqui. Cuidado com aquela falsa paz interior. O perigo está aí. Mas agora, se Deus mandou, filho, filha, faça tranquilo. Ouve a voz de Deus, porque Deus conta com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Eu não sei qual é o seu chamado. De uma coisa eu sei, Deus te escolheu. Deus nos escolheu para uma missão. Então, pelo amor de Deus, levanta do aconchego, sai da mesmice, faz alguma coisa para Deus. Deus conta com você, não é amanhã, não é o ano que vem, não espera o final do ano para fazer aquele monte de promessa, não. Levante agora, levante hoje e faça o que Deus te chamou para fazer. Amém? Sendo assim, irmãos, eu termino aqui a minha participação. Com muito temor e tremor de Deus. Ouça, a Bíblia diz, o que o Espírito diz às igrejas. Aquele, pois, que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E Deus bradou mais uma vez em nosso meio. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, essa obra. Ouve a voz de Deus, todos nós, membros, líderes que aqui estão, vamos ouvir o direcionamento da parte de Deus, em nome de Jesus, amém? Pastor Aguinaldo, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Oh Deus, Tu és exaltado. Obrigado, pastorzão.